criou Deus os céus. Está no plural. 2 céus. Se Deus já tinha criado o primeiro céu, medite bem para que você entenda. E Deus criou o segundo céu, aonde estão os anjos e todos os seres angelicais, e também no primeiro céu, onde estão outros seres angelicais, que nós sabemos porque está escrito em Apocalipse, e mesmo as visões dos profetas, que no primeiro céu, onde está o trono de Deus, também estão lá os querubins, os serafins, os seres que habitam ali no primeiro céu. Mas as outras criaturas de Deus, que são os anjos, várias classes de anjos, que nós sabemos a diferença daqueles que nos foram dito, que nós podemos entender o que está escrito na Bíblia sobre os querubins, não é? Os serafins, os arcanjos, os anjos e outros seres que Deus criou que nós não sabemos. Vários tipos de seres angelicais que habitam no segundo céu. Todos esses seres que Deus criou são criaturas de Deus, mas não são a imagem, nem tampouco a semelhança do Deus Altíssimo, como nós somos. Porque eles não são alma e nem têm a aparência de Deus. Eles são criados à criatividade do Deus Altíssimo. Deus é um Deus criativo. A sua criatividade criou anjos com asas, mas ele mesmo não tem asas. Por isso é que ele nos criou sem asas, nem com 4 faces, como um querubim, porque Deus só tem uma face, como nós. Mas porque Deus deixou o homem por último? Você nunca pensou nisso? Porque Deus criou o primeiro céu, criou as criaturas primeiro e depois veio criar a sua criação. Parece um pouco estranho, mas se você meditar um pouco e você entender o resto de todas as escrituras que Deus falou, podíamos constatar que logo no princípio da criação do primeiro e do segundo céu, sem falar desse céu nosso, porque esse céu nosso e a terra foi criado em 7 dias por Deus. 7 dias por Deus. Pode ter sido 7.000 anos, porque um dia para Deus é igual a 1.000 anos. E 1.000 anos igual a um dia. Este nosso céu. Então, antes desse nosso céu, já existia o quê? 2 céus. O céu onde está o trono de Deus e o céu onde está os anjos e o paraíso de Deus. Se já havia 2 céus, para que Deus veio trazer à alma a sua criação extraordinária. O sonho de Deus era criar um ser. A sua imagem e semelhança foi o que ele fez. Mas por que deixou por último e não o criou primeiro? Isso deixa um pouco que pensar. Por quê? Porque todas as almas, a sua alma, a minha alma, foram criadas quando Deus criou o primeiro céu. Todas as almas foram criadas antes da fundação do mundo. É o que está escrito. Se a nossa alma já existia antes da formação deste mundo, também já existia antes da formação do segundo mundo, que é o céu dos anjos. Então Deus criou todas as almas, e todas as almas estavam aonde? No primeiro céu. Porque, no meu entender, não está escrito, mas pela meditação você pode calcular. Deus criou o céu aonde ele está para o homem. Mas por que Deus mudou de ideia? E veio, mais tarde, diz, e criou a terra. E fez o homem do pó da terra, do barro, e colocou algo mais precioso que o espírito dos anjos, que é a alma. Porque Deus criou algo que só ele tem, que é a alma. A alma não existe em nenhuma outra criatura que Deus criou no céu. Nem os que estão no primeiro céu, nem os que estão no segundo céu. Jesus é a alma, o único ser
não é? Mas Jesus é o próprio Deus. Mas a alma do Senhor Jesus não é igual à nossa alma. Nós somos semelhantes à alma do Senhor Jesus. Nem esse Espírito que Deus nos deu não é igual ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus. Que Deus só sopra naquele que o busca e aquele que se entrega e aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Por isso é que este mundo não pode receber o Espírito Santo. Mas voltando ao início dessa meditação, você pensa no primeiro céu. Se os anjos estão no segundo céu, quem habita ali no primeiro céu, onde está o trono de Deus? Primeiro céu, creio eu, Deus criou para as almas, porque todas as almas estavam lá no primeiro céu, antes do homem ser criado aqui na terra. Deus mudou de ideias. O porquê que Deus mudou de ideias? Deus mudou de ideia. Deus não iria criar um céu, o primeiro céu, para estar ali, não é? Praticamente vazio. E o segundo céu, povoado dos anjos. Você nunca parou para pensar, porque diz que criou os céus. Deus veio e criou um terceiro céu. Por quê? Por algum motivo, ele criou um terceiro céu. E só pode haver um motivo. Foi por causa das falhas dos anjos. Deus criou vários tipos de anjos. Anjos, uns mais capacitados, uns maiores do que outros, porque nós temos mais ou menos o tamanho dos anjos. Podemos ver mais ou menos o tamanho de um querubim, que é a volta de 10 metros de altura. Anjos com 7 metros, com certeza outros com 5, com 2 metros. Cada anjo, conforme o seu poder, a sua hierarquia, eles têm um espírito muito maior, muito mais forte que os outros abaixo deles. Por isso, quando eles foram expulsos, não é? Quem pode combater com Lúcifer no mundo das trevas? Os outros espíritos são todos inferiores a ele. Tanto em tamanho quanto em poder. Eles não podem combater com ele. Assim, Deus criou, soprou em cada hierarquia que ele criou ali no céu, que nós sabemos que um querubim, ele tem um espírito, não é? Próprio para aquele corpo que foi criado de querubim. Muito mais poderoso, muito mais capaz do que um arcanjo. Num corpo de arcanjo. Que foi a criatividade do próprio Deus. E assim Deus criou toda a criatura que existe ali no segundo céu e também no primeiro céu. Mas o que Deus viu para que ele colocasse o homem à prova dentro de um jardim com 2 árvores, para que o homem decidisse o destino da sua alma. E não fez isso com os anjos lá no céu. Mas foi por causa desses anjos lá no céu, com as suas imperfeições, é que Deus colocou o homem à prova. Porque Deus, quando criou aquelas criaturas e viu a imperfeição, Deus não queria que isso viesse a acontecer com a alma. Porque a alma seria criada, já estava criada, na verdade, ali no primeiro céu, porque já existiu antes da fundação desse mundo. Deus não quis criar um corpo eterno no primeiro céu para as almas, mas colocar a alma à prova, para que viesse digna daquele reino ali no céu. Mas, mesmo assim, pela meditação, pela compreensão do que está escrito, Deus decidiu colocar todas as almas no segundo céu, onde está o paraíso de Deus. Mas por quê? Porque Lúcifer se rebelou, juntamente com todos aqueles anjos, a terça parte do céu, foram expulsos